Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Eu quero mais uma vez cumprimentar os irmãos. Uma graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quando estão felizes, diga glória a Deus. Nós temos falado ao longo dessas semanas a respeito da graça do Senhor, da nova aliança. Quantos irmãos têm entendido esse princípio tão poderoso? Às vezes, esse é um assunto que não é tão abordado assim, irmãos. E o Senhor colocou no meu coração para poder dar grande ênfase nesse assunto, porque o meu anseio é que você também receba a revelação da parte de Deus, assim como nós temos recebido. Amém, irmãos? E o Senhor colocou no meu coração, e hoje eu posso dizer que o Senhor de fato me levantou nesse tempo para poder ser ministro da graça de Deus, assim como Ele vai levantar você também para ser ministro da nova aliança. Amém, irmãos? Lucas, no capítulo 5, no verso 29, quem achou, diga amém. Leia comigo. Lucas 5, verso 29. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Verso 30. E os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe, continuaram então, os fariseus, os escribas, continuaram a indagar o Senhor Jesus. No verso 33. Disseram-lhe eles, os discípulos de João: é bem assim, o dos fariseus frequentemente jejuam e fazem orações, e os teus, entretanto, comem e bebem. O que está acontecendo aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, é exatamente o contraste da velha aliança e da nova aliança, o contraste da lei e da graça. E o interessante é que, para nós entendermos muitas vezes o que o texto quer nos dizer, nós temos que avaliar o contexto. O contexto é que Jesus inicia um diálogo com os escribas e fariseus. Quem eram os escribas e os fariseus? Eles eram referenciais da lei. Escriba porque era alguém que escrevia, transcrevia a lei naquela época. Então Jesus está lidando exatamente com esse tipo de pessoa ali, nesse momento. A Bíblia diz no verso 29 que era um banquete que Levi estava apresentando, estava então proporcionando então para Jesus, os seus discípulos, e eles ficaram horrorizados porque o justo senta com o pecador para comer. Aquele que era da lei, aquele que se achava santo mais do que os outros, começou a se escandalizar porque Jesus, que era judeu, Jesus que era chamado de mestre, sentava para comer com o pecador, porque santo não se misturava com pecador, santo andava com santo e pecador andava com pecador. Então os homens da lei estão questionando a Jesus: por que seus discípulos fazem isso? E aí você percebe que o contexto é claramente a lei e o contraste da graça, porque Jesus responde o seguinte: olha, médico é necessário para doente, sãos não precisam de médico. Eu não vim chamar justo ao arrependimento, eu vim chamar pecadores. Mas Jesus está falando: eu não vim chamar justo ao arrependimento, mas não há nenhum justo sequer. É porque eles se achavam muito justos do que a maioria. Percebe que todas as vezes que você vai lidar com gente religiosa há um problema? Por quê? Porque o religioso ele tende a não se misturar com aquele que aos olhos da maioria é um pecador miserável. Nós temos que entender, irmãos, o que santidade verdadeira produz em nós.
Quando eu me deparo com um crente religioso e que ele se acha santo, é porque a santidade na cabeça dele produziu religiosidade. A santidade não produziu compaixão. A santidade não produziu amor. Porque Jesus é santo, sim ou não, irmãos? Mas toda vez que ele se encontrava com o pecador, ele tinha compaixão. Toda vez que ele se deparava com o imundo, ele amava aquela pessoa. Mas o religioso, ele tende a cortar a volta. Aquele que ainda tem a mente arraigada na velha aliança, ele corta a volta do miserável pecador. Aquele que, aos olhos da maioria, vai trazer uma má impressão para a sua reputação. Já viu aquele religioso que ele é crente, sabe, santão, daqueles bem santão mesmo, né? Mas quando ele se depara com um pior pecador, com um miserável, ele tende a cortar a volta, porque se alguém vê ele conversando com um miserável pecador, a reputação dele ficou manchada. Eu preguei há um tempo atrás a respeito disso, porque eu acho que a igreja hoje, a igreja brasileira está perdendo o significado de ser igreja, porque as pessoas acham o seguinte: eu tenho que ter contato com o pecador aqui dentro, lá fora eu corto volta. A igreja tem que funcionar lá fora, aqui não, irmãos. Aqui você vem para adorar o Senhor, aqui você vem para receber o alimento. Se o seu conceito na sua cabeça ser crente é ser vir todo domingo aqui, eu quero dizer para você, isso não é igreja. Igreja funciona lá fora. A Bíblia diz que a eclésia que Jesus falou que iria levantar é aqueles que foram chamados para fora. Creio que as pessoas, o conceito hoje é que estão sendo chamados para dentro, né? Dentro de 4 paredes. Aí o conceito deles é que estão morando na casa de Deus, lugar santo. Então esse é o contexto que está acontecendo. E o contraste é nova aliança e velha aliança. Continuando a leitura aí na sua Bíblia. Lucas capítulo 5. Em qual versículo nós paramos? Então vamos lá, continua. No verso 33. E aí no 34 Jesus diz o seguinte: Jesus porém lhe disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Aqueles dias sim jejuarão. Deixa eu te explicar, porque Jesus ele fala por parábolas muitas vezes, ainda que aqui não é especificamente uma parábola, mas é extremamente importante para nós entendermos isso. O questionamento dos escribas, dos fariseus, daqueles que se achavam santos, era o seguinte, vamos ver no verso 30. Olha o que diz: e os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E aí respondeu Jesus: os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Nós que somos santos nos misturamos com o pecador, porque a única maneira de você contagiar o pecador é você tendo contato com ele. Vamos pode dizer amém? Você tem que tomar cuidado para não ser contaminado pelo pecado, né, irmãos? Então nesse contexto você tem que ser alguém que influencia, e não alguém que é influenciado. Já viu o crente, ele começa a ter contato com o ímpio, e aí quando um tempo passa, você percebe que ele parece mais com o ímpio do que com o crente, porque ele foi influenciado em vez de influenciar. A igreja tem que influenciar, no âmbito do seu trabalho, no âmbito da sua casa, da escola. Crente, aonde é que ele estiver, ele tem que influenciar. O pior é quando o crente influencia para ruim, né, irmãos? Não é verdade? O pior é quando o crente, em vez de influenciar as pessoas para trazer elas para o Senhor, elas influenciam aqueles ímpios para distanciar da possível conversão da parte de Deus. Às vezes eu fico muito triste de ver certas atitudes que mais afastam as pessoas do que atraem. E aí no verso 32, Jesus fala: não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. E aí olha para você ver, irmãos, esse aqui é uma das coisas muito malignas da lei. Disse-lhe eles: os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim.
Você quer identificar alguém que ainda está arraigado com a mentalidade na lei? É quando ele começa com a comparação maligna do diabo. Irmãos, eu quero dizer para você uma coisa, olha aqui. Isso é coisa que você deveria gravar no seu coração. Crente não deve ficar fazendo comparação. Olha a indagação que os fariseus e os escribas estão fazendo. Os discípulos de João, ele está dizendo para Jesus, e os discípulos dos fariseus, eles jejuam e oram. E os discípulos de Jesus eu só vejo comendo. Ou seja, é relaxado esse povo que não ora. É relaxado esse povo que não jejua. Eu não vejo esse povo jejuando. Eu não vejo esse povo orando. Olha para você ver que coisa maligna. Toda vez que você vê alguém fazendo comparação, porque aquele irmão é assim, esse não é. Porque aquele líder ele ora todo dia, aquele eu não vejo orando. Qual que é o conceito que está por trás disso? Nós temos que aprender a identificar a raiz do problema. Todas as vezes que alguém está fazendo comparação de que aquele líder faz isso e aquele outro não faz, é porque aquele que faz na cabeça do religioso é que ele é mais santo que o outro. E você é santificado, irmãos, por algum ato que você faz. Você é santificado como? Porque Cristo santificou você. Quantos podem dizer amém? Os seus atos de santidade é só o resultado daquilo que Cristo já me santificou. Ou seja, qual que é o conceito daqueles que ainda têm a mente arraigada na lei? É porque eu só vou ser santo quando eu me santificar. E eles acham que o seguinte, que ele vai ser santo quando ele se santificar. Como? Se separando do mundo. Mas o conceito da nova aliança é o quê? Que eu fui santificado e agora o que eu vou produzir é santidade, atos de santidade, atitudes de alguém que é santo. Por quê? Porque agora eu fui santificado. Os irmãos conseguem entender isso? Sabe qual que é um exemplo fácil de você entender isso? É porque é o seguinte, existe um pé de jabuticaba. E qual é o fruto que ele vai dar, irmãos? O pé de jabuticaba. Você foi santificado, qual é o fruto que você vai dar agora? Atos de santidade. Porque você já foi santificado. Não é que agora é só quando eu me separo na minha mente religiosa é que eu vou ser santo. O ato de ser santo é porque você já foi santificado. Mas a indagação do religioso é o quê? Os discípulos dos fariseus e os discípulos de João, eles oram e jejuam. Os discípulos de Jesus é relaxado. Olha que comparação maligna. Isso é coisa do diabo. Isso é coisa da velha aliança. Isso é coisa da lei. Quando a pessoa começa a fazer comparação, aquele faz, aquele não, aquele ora, aquele não. Todas as vezes que alguém começa com esse discurso perto de mim, irmãos, na hora eu percebo, velha aliança. Eu me entristeço, muitas vezes falo, muitas vezes nem falo. Mas isso só revela que ele ainda está arraigado na velha aliança, antiga aliança, lei. E é isso que está acontecendo aqui. Continuando a leitura, o verso 35. Aí então Jesus fala o seguinte: dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Aqueles dias sim, jejuarão. No verso 36 ele diz: também lhe disse uma parábola. E aí, agora Jesus então apresenta uma parábola para aqueles escribas e fariseus, dizendo o seguinte: também lhe disse uma parábola, verso 36: ninguém tira um pedaço de vestes nova e põe em vestes velhas, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajuntará à velha. Verso 37: e ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, e os odres se estragarão. E aí no verso 38 ele diz: pelo contrário, vinho novo deve-se ser posto em odres novos, e ambos se conservarão. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. O vinho novo fala da nova aliança, o vinho velho fala da velha aliança. E aí o seguinte, Jesus está dizendo, olha no verso 39, ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo. Por quê? Porque diz: o velho é excelente. Em outras palavras,
Por que as pessoas têm dificuldade de crer na obra consumada da cruz? Por que as pessoas têm dificuldade de entender a obra consumada, o esforço, o descanso? Qual a dificuldade de aceitar muitas vezes as verdades da nova aliança? Porque é o seguinte, a mente do religioso é o quê? O que vai te manter a linha é a lei. Enquanto alguém estiver apontando o dedo na sua cara e fala, ó, você não está guardando os 10 mandamentos, a pessoa vai andar na linha. Mas esse é o conceito equivocado. E aí é exatamente isso é que Jesus está confrontando então ali aqueles escribas e fariseus. Porque enquanto os religiosos jejuavam e oravam, eu não estou dizendo que você não deve orar e jejuar, mas eles oravam e jejuavam pela lei, mera obrigação. E os discípulos deles só comiam, só desfrutavam. Amém, irmãos? Quem é que está só desfrutando nesses dias? Quem é que entendeu a obra consumada do Éden? O Senhor te colocou no Éden, no jardim de delícias, só para desfrutar. Lá tem muita comida, lá tem muito ouro, lá tem muitas pedras preciosas, e você não fez nada, você só foi inserido nesse contexto que tudo já está pronto. Quantos podem dizer amém? Eu estou completamente firmado nessas verdades. E aí Jesus está falando da nova aliança e da velha. Quem experimentou do vinho velho, ele não vai querer um novo, porque qual que é o conceito? O velho é melhor. Quem vem da lei para entender a nova aliança, para ele é muito difícil. Graça é muito complicado de entender isso, porque é o seguinte, qual que é a mentalidade de muitos? É porque graça vai gerar um povo relaxado, pastor. Cuidado de falar demais da graça, porque isso gera um povo relaxado. Ninguém nunca falou isso para mim, eu só estou reproduzindo o que falam para esses pastores que estão pregando há mais tempo a respeito da graça, né? Ainda eu espero ouvir isso ainda, né, irmãos? Pastor, não fala demais desse negócio, para de falar demais da graça, da nova aliança, vai gerar um povo acomodado. Mas esse é o equívoco. Pastor, falar demais da graça vai dar liberação para o povo pecar, porque é o seguinte, quando você fala o pecado já foi perdoado, e é o pecado passado e o pecado futuro também, as pessoas falam, uau, agora então está tudo liberado, agora eu posso pecar. Não, a verdade é que quem tem revelação disso não vive no pecado, porque não é a graça que faz as pessoas pecar. Olha aqui para mim, irmãos, é a lei que faz as pessoas pecar. Projeta para mim 1 Coríntios capítulo 15, verso 56. Abra sua Bíblia, amado. 1 Coríntios 15, verso 56. Olha o que diz a Bíblia. As pessoas falam, a nova aliança, essa revelação da graça vai levar o povo a viver uma vida em pecado. Mas na verdade o que leva as pessoas a viver em pecado é a lei, é a velha aliança, não é a nova aliança. Não é a revelação que você já foi perdoado, de que agora todos os seus pecados foi cravado na cruz, porque Cristo levou sobre ele todos os nossos pecados, passado, presente e futuro. 1 Coríntios capítulo 15, verso 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é o que, irmãos? Eu vou perguntar mais uma vez, a força do pecado é o que? É a graça que faz as pessoas pecar? É a nova aliança que faz as pessoas pecar, irmão? Não. Mas por que as pessoas tendem a achar que o vinho velho é melhor do que o vinho novo? É porque quem anda na lei vai cumprir os 10 mandamentos. Quem anda na lei vai honrar. Quem anda na lei vai ficar observando que não matarás, que não deve adulterar, que não deve, honra pai e mãe. Se você falar, não guarda mais os mandamentos, está liberado, agora eu posso pecar. Mas na verdade o que faz pecar é a lei. Não sou eu que estou dizendo isso, eu só estou repetindo o que a Bíblia está dizendo. Amém, irmãos? 1 Coríntios capítulo 15, verso 56. O aguilhão da morte é o pecado. O que é o aguilhão? Um ferrão. E a força do pecado é a lei. Por que nós temos que nos empenhar em ensinar os irmãos o que é graça, dentro do contexto bíblico? Porque o que leva as pessoas a viverem em pecado é a lei. Romanos, no capítulo 6, no verso 14. Romanos 6, verso 14. Abra sua Bíblia lá em Romanos 6, verso 14. Nós vamos ler o 14 e o 15.
Olha o que diz a palavra de Deus, Romanos 6, verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Quando é que o pecado tem domínio? Quando alguém está com um conceito baseado na lei. E aí Paulo está dizendo o seguinte: porque o pecado ele não tem mais domínio sobre vós. Espera aí, o pecado domina o homem? Sim. Por que o pecado domina o homem? Porque o homem é escravo do pecado. Todo homem nasce pecador. Deixa eu explicar uma coisa, olha aqui para mim. O homem não se torna pecador depois que ele peca. Ele nasce pecador. Ele só vai pecar porque ele é escravo do pecado. Então, pecar é algo natural para um homem sem Deus. Como estão me entendendo? Você não vai se tornar pecador depois que você peca. Você já nasce com a natureza caída, corrompida, depravada. A natureza caída, a herança de Adão. E você, então, vai pecar antes de aceitar Jesus, porque você é escravo do pecado. Mas quando você nasce de novo, você sai da velha aliança da lei e agora entra debaixo da graça e da verdade. O que é graça e verdade? Quantos lembram da semana passada? O que é graça e verdade, irmãos? Diga bem alto: Jesus Cristo. Você sai debaixo da lei e entra debaixo do favor imerecido, do favor que você não merece. E aí, por que agora você não está mais debaixo da lei e agora você está debaixo da graça? Paulo está escrevendo aos Romanos dizendo o seguinte: o pecado não vai ter domínio sobre vós, porque você não está mais debaixo da lei, e sim da graça, porque a força do pecado é a lei. O que leva as pessoas a pecar, crente, é a lei e não a graça. Falar da graça não vai gerar pessoas acomodadas, muito pelo contrário. Falar da graça vai gerar pessoas completamente libertas da acusação e do conceito da lei. Vamos pode dizer amém? Eu não sei quanto a você, mas eu tenho experimentado uma vida completamente abundante em Deus. Quanto mais eu estudo sobre isso, quanto mais eu prego sobre essas verdades, minha vida tem mudado a cada dia, irmãos. Eu falo isso diante de Deus. Minha vida é uma maravilha. Antes, existiam algumas coisas que ainda me entristeciam. Hoje nada me entristece. Pode ser o que for. Acredite, eu falo isso diante de Deus. Nada tira minha alegria. Eu vivo alegre em meio às tribulações. Pastor, como é que é isso? É porque eu entendi que Deus é muito bom comigo. E que em Cristo eu fui agraciado por essa graça tão abundante e tão maravilhosa. E eu descobri que eu não preciso pecar mais. Vamos pode dizer amém? Porque eu não estou mais debaixo da lei, agora eu estou debaixo da graça.